deparo com famílias que me perguntam: será que meu filho vai evoluir? Eles só olham para o diagnóstico e não para a capacidade de aprendizagem dessa criança. Então vamos entender como que o cérebro da criança autista aprende para que a gente possa potencializar tudo o que ela é capaz de aprender. Oi, eu sou a Keila, bem-vindos de volta ao meu canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. Vamos entender então como que o cérebro da criança autista aprende. Na verdade, o cérebro aprende independente do diagnóstico autismo ou outros diagnósticos ou qualquer outro transtorno. O cérebro é formado por bilhões de células nervosas, que são os neurônios. Essas células se conectam uma com as outras e são responsáveis por todas as funções mentais. Elas controlam os movimentos, o som, a fome, as emoções, os sentidos, entre outros. Nosso cérebro possui uma incrível capacidade de criar e remodelar suas redes neurais de acordo com os estímulos que recebem. E essa fantástica capacidade é possível graças à plasticidade cerebral. E essa é a chave para o tratamento no autismo. O cérebro é capaz de mudar a sua estrutura física e também a sua atividade. E isso se dá por meio de estímulos que criam novas ligações entre os neurônios, modificando a rede de conexões, ou seja, criando caminhos diferentes e complementares. E quando essas estimulações são feitas da maneira correta, direcionadas a aprendizagens comportamentais e aprendizagens funcionais, fortalecidos de maneira adequada, tal mecanismo é capaz de mudar toda a nossa vida, e isso graças à neuroplasticidade. O nosso cérebro, por meio da neuroplasticidade, nos permite recrutar neurônios e formar novos caminhos que garantirão a nossa aprendizagem. E na criança autista é a mesma questão. Por isso que é tão importante a tal da intervenção precoce, para a gente aproveitar esse período de neuroplasticidade lá no cérebro. O crescimento das ligações entre os neurônios ocorre a vida toda, porém ocorre de forma intensa, frenética, somente nos primeiros anos de vida. E a maneira como os caminhos neurais foram formados nos primeiros anos de vida determinará a capacidade que o cérebro terá por toda a vida. Por isso que é tão importante nessa fase oferecer estimulações que gerem o máximo de qualidade e quantidade de ligações. Então aproveitem ao máximo para oferecer estímulos ricos, com qualidade, com cores, com sensações táteis, com sons. Por isso, a importância da intervenção precoce para aproveitar essa fase intensa, frenética que está havendo lá no cérebro dessa criança, que é esse desenvolvimento neuronal. A aprendizagem pode ser entendida como a capacidade de adquirir informações novas, padrões de comportamentos ou habilidades que sejam duradouras e que modifiquem comportamentos. A memória retém, recupera e reativa as informações aprendidas quando necessário. Então, para que essa memória ocorra, essa criança precisa ter esse aprendizado de coisas novas, esse contato. Por isso a importância da gente oferecer estímulos ricos para essa criança, para que ela vá guardando então esses aprendizados, a fim de que essa memória retenha, recupere e reative quando for necessário usar aquela informação, aquele aprendizado que ela já aprendeu e ficou armazenado ali. E para memorizar essas informações aprendidas e para recuperar elas quando necessário, é importante a repetição. Por isso que precisa sempre ser contínua essa estimulação. A criança precisa repetir, para que então guarde essa memória de aprendizado. Pesquisas mostram que muitas áreas do cérebro estão envolvidas nessa parte de memorização e aprendizagem, inclusive a área motora. Lembra onde que está? É aquele arquinho que tem mais ou menos por aqui, ó, que fica na área
do córtex frontal. Por isso, as atividades que envolvam movimento, as ações motoras associadas ajudam muito nessa aprendizagem e nessa memória, nessa memorização. Então, coloque atos motores aí também na hora de ensinar, na hora de oferecer esses estímulos ricos para a sua criança. É importante também que essas estimulações, que as terapias envolvam generalização de aprendizado. Não é só lá na terapia que a criança precisa fazer aquele aprendizado, reproduzir aquilo. Ela precisa generalizar aquele aprendizado em vários ambientes. Na terapia, na escola, no convívio social, no lazer, em casa com a família, em vários ambientes. Isso precisa ser generalizado. Por isso que é tão importante a união dos profissionais que estão envoltos nessa terapia das crianças com a família. Forma uma equipe imbatível, porque todo mundo está conversando a mesma coisa. Para a família saber o que são as questões que elas precisam generalizar lá na casa, no lazer, no dia a dia dessa criança. Então tem que estar em conjunto. Para aprender, o cérebro precisa sair da zona de conforto. Se a criança ficar fazendo algo sem objetivo, se ficar fazendo a mesma coisa por autoestimulação, somente o que é fácil para ela, ela não vai aprender novas coisas, não vai ter novos aprendizados, não vai haver novas conexões neuronais. Mas é importante nós também na estimulação deixarmos as crianças reguladas. Essa estimulação não precisa trazer desregulação para essa criança, porque se ela desregular, também não vai trazer novos aprendizados. Então não adianta nada a gente tirar ela ali daquela atividade que ela gosta de fazer, porque ela já sabe, e colocar uma outra coisa e desregular essa criança e ser aversivo a ela. Então a gente precisa dar estímulos que não desregule ela, que saia da zona de conforto dela, mas que também não sobrecarrega essa criança. E aí, você está gostando desse conteúdo? Você já sabia de como que funcionava essa questão do aprendizado lá no cérebro da criança? Se já está sendo de valor esse conteúdo para você, deixa o seu like para mim. Se você quer receber mais conteúdos como este, se inscreve no meu canal para assistir outros conteúdos que eu ainda vou postar. E a última questão que eu quero falar para vocês é o mais importante para o aprendizado da criança. É acreditar na criança. É o que mais vai ajudar ela a potencializar o seu desenvolvimento. Você precisa acreditar na capacidade da sua criança. Então, procure não olhar para o diagnóstico, não olhar para o autismo. Olhe para a sua criança, para a capacidade que ela tem de aprender. E a ciência explica o porquê a gente precisa acreditar na nossa criança. Tem um estudo que foi feito com estudantes que estudam neurociência. E esse estudo foi feito com ratos. Então, eles dividiram esses estudantes em dois grupos. Para esse grupo, eles deram os ratos, os roedores, e falaram para eles assim, esses aqui, eles são de uma genética especial, são de uma genética com maior inteligência. E para o outro grupo, eles falaram que aqueles roedores eram de uma genética de menor inteligência. E o que ocorreu? No resultado de desempenho dos dois grupos, o grupo que foi falado que era de uma genética de maior inteligência foi 3 vezes melhor do que o grupo que foi falado que era de uma genética de menor inteligência. E ao final, falaram então para os dois grupos que na verdade os ratos, os roedores, eram da mesma genética, da mesma linhagem, foram comprados no mesmo local, não tinha nada de diferente neles, a não ser a mensagem que foi falada quanto a maior inteligência e menor inteligência. E eles fizeram essa pesquisa para saber se iria ter diferença falarem isso, um grupo de maior e um grupo de menor inteligência. E viram que teve diferença sim. Isso porque quando a gente acredita, a gente emite pequenos comportamentos de esforço em vista daquilo que a gente quer. Então, quando a gente acredita na criança, a gente vai emitir esses comportamentos de esforços na direção dela. Então, viram que acreditar na criança é uma arma poderosíssima. Então, acreditem na sua criança, mas
Acreditem verdadeiramente. De agora em diante, amplie o seu olhar para além do autismo e potencializar tudo o que a sua criança é capaz de aprender. Eu espero que esse conteúdo tenha sido de valor para você e eu te aguardo no próximo vídeo do meu canal. Tchau!